o santo do dia 11 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Clara e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de agosto. Santa Clara nasceu na Itália, na cidade de Assis, no ano de 1193, no século XII, em uma nobre família. Destacou-se pela sua caridade, respeito com os pequenos. Por isso, ao se depararem a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, no século XIII, quando tinha apenas 19 anos, a jovem abandonou-se o seu lar para ir ao encontro de Francisco de Assis, na igreja de Santa Maria dos Anjos, e ela cortou o cabelo e vestiu um modelo hábito de lã. Além disso, pronunciou os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Clara foi o primeiro para o mosteiro beneditino de São Paulo do Abadesa. Pouco depois foi para a ermina de Santo Ângelo de Panso, aonde Inês, sua irmã, se sangue junto a ela. Ao se dirigir ao convento de São Damião, Clara, juntamente com as outras moças, deu início a uma nova vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas de Damianitas, e depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de Damas Pobres, e finalmente de Clarissas. Seguindo a orientação de Francisco, em 1216, no século XIII, Clara aceitou para ser a sua ordem de regras beneditinas e o título de abadesa. Porém, conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, no século XIII, Francisco de Assis morreu e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, aí que estava doente. Ela viu as imagens projetadas na parede. Anteriormente isto, ela teve esse mesmo tipo de visão em uma noite de Natal, quando viu o presépio e pôde assistir o Santo Ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões foi proclamada oficialmente patrona da televisão. E outros grandes feitos dessa santa foi a expulsão dos turcos muçulmanos da cidade de Assis. Ela portava nas mãos o Santíssimo Sacramento. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, no século XIII, aos 60 anos de idade. Foi canonizada no ano de 1255 pelo Papa Alexandre IV. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de agosto. Em Komona, no ponto hoje Krutsk, na Turquia, Santo Alexandre, chamado o coveiro do bispo, faleceu de morte natural no século III, no ano 250. Em Roma, no cemitério de Ados Lutz, junto à Via Láctea, São Turciano Mártire, martirizado no século IV, no ano de 300. Também em Roma, a comemoração de Santa Susana Mártire, no século IV, no ano 301. Em Assis, em Umbria, hoje na Toscana, na região da Itália, São Refino, que é considerado o primeiro bispo desta cidade, martirizado no século IV, no ano 302. Em Benevento, na Campanha, também na região da Itália, São Cassiano Bispo, martirizado no século IV, no ano 310. Em Evrex, na Gália, hoje na França, São Turiano, que é venerado como o primeiro bispo desta cidade. Faleceu de morte natural no século V, no ano 430. Na Irlanda, Santa Átrata, abadesa, que, segundo a tradição, recebeu pelas mãos de São Patrício o véu das Virgens. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 460.
E na província de Valera, hoje na Umbria, na região da Itália, Santo Equísio Abade faleceu de morte natural no século VI, no ano de 571. Em Cabaraí, na Austrália, atualmente na França, São Francisco Bispo faleceu de morte natural no século VII, no ano 625. Em Arles, na província da Normandia, na França, São Rodrigo Abadesa, que dirigiu santamente as monjas durante a sua sentença 70 anos. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 632. Em Cluster, na Inglaterra, os beatos João Sandes Estevão Pouvier, presbíteros, e Guilherme Wicks Alfaiate, martirizados no século XVI, no ano de 1588, pela Revolução Britânica. Num barco na prisão, jogado nos Argonautas, na França, o beato João Tiago José Riffe, presbítero da Ordem dos Pregadores, martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Milão, na Itália, o beato Luiz Brandini, presbítero da Diocese de Milão, fundador da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1879. Em Algeciras, no povoado dos territórios de Valença, na Espanha, o beato Rafael Afonso Gutierre, martirizado com ele também o beato Carlos Dias Candes, martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Prantes, na província do território também na Espanha, o beato Miguel Domingos Cedras, religioso da Sociedade Salesiana, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Nos confins de Tibete, o beato Narciso Tornei, presbítero e martirizado no século XX, no ano de 1949, pela ordem do governo do Tibete. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Clara.